Mas eu não tinha estrutura no Ministério Público Federal para enfrentar isso. Lembra-me que, ainda vivo o presidente Tancredo Neves, eu fui a São Paulo para uma visita formal à família, e lá fiz uma visita com o então ministro da Justiça, Fernando Lira, a Dom Paulo Evaristo Arques. E me provocou, cobrando se não era a hora de o governo também, né, do Estado, também assumir a sua responsabilidade na defesa de direitos humanos e de grandes direitos sociais, etc. Isso me inspirou, chegando aqui, a, mediante uma portaria, criar um negócio que tinha nome de remédio, Secodid, que era, sem uma estrutura formal, montar uma estrutura aqui na Procuradoria-Geral. O primeiro encarregado foi o Dr. Cláudio Fonteles, então meu chefe de gabinete, e em cada Procuradoria da República nos estados, deixar pelo menos um procurador encarregado desta matéria, né, dos interesses difusos e dos interesses dos direitos humanos. Né? Então eu me refugiei aí, no sistema penitenciário, de 1977 a 1985, quando vem para cá como procurador-geral, né, na famosa Nova República, né, começa a redemocratização do Estado brasileiro, um homem chamado Zé Paulo Sepúlveda pertence. Né? E, para mim, esse homem é o divisor de águas do Ministério Público. O Ministério Público você pode dividir muito claramente antes de pertence e depois de pertence. Ele dá a chance a esses jovens, naquela época eu não era tão velho, né? Você veja, são quase 20 anos atrás, né? Era jovem ainda na carreira, e Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Cláudio Fonteles, Aristides Junqueira Alvarenga, Moacir Antônio Machado, né? Esses aí, mais fortemente o Álvaro e eu, né? Esses aí, Zé Paulo abre o espaço para eles, conduz, né? E faz nascer agora o novo Ministério Público. Começa ali, né? O novo Ministério Público, que é um Ministério Público que vai encarar a administração pública, vai encarar o Estado brasileiro. No primeiro momento, o que acontece? Se cria uma Secretaria de Coordenação de Direitos Individuais e Interesses Difusos, a Secodid. É assim, e quem é convidado sou eu. Né? E nesse primeiro momento, essa Secodid vai cuidar do quê? Ela vai cuidar de defender o meio ambiente, fazer ações na área ambiental e na área da defesa das minorias, negros e índios. E a gente brincava que parecia nome de remédio para a garganta. E depois, já no regime da lei complementar, da lei orgânica, a figura da Defensoria do Cidadão. E aí já o Ministério Público assume uma posição quase de ombudsman, nessa mistura entre as funções clássicas e as funções novas de defesa da sociedade. E aí toda a abertura, que antes estava na Secodid, depois veio a ser compartimentada nas câmaras de coordenação, meio ambiente, índios, patrimônio público, etc. Aí é que está a base da transformação da Procuradoria nessa ótica que ela tem hoje. Para muita gente era muito estranho ver entrando dentro daquele lugar limpo o povão com todas as suas queixas, com todas as suas reclamações, a sua maneira própria de se expressar e de reclamar. Nessa época, por exemplo, nós tínhamos, junto com a OAB e outras entidades, o Fórum contra a Violência no Campo. E aí, ali havia representantes do MST, ao Ministério da Justiça, ao INCRA, a FUNAI, as entidades representantes de indígenas e assim por diante. Então, o próprio cenário e as pessoas que compareciam ao Ministério Público passaram a ter uma feição distinta, que ainda hoje é algo em construção, ainda em desenvolvimento.
A verdade é que foi uma luta forte, essa contra a criação do defensor do povo, do ombudsman, na Constituição de 88, que acabamos vencendo. A nossa secodide. Sim. E isto foi, naquela época, um pouco traumático, né? Sobretudo em certas sessões, em certas procuradorias nos estados, de maior tradição aristocrática. Afinal de contas, o cargo de procurador da República, durante muito tempo, foi algo reservado, né, aos filhos da elite política do Brasil. E isto foi, naquela época, um pouco traumático, né? Sobretudo em certas sessões, em certas procuradorias nos estados, de maior tradição aristocrática. Afinal de contas, o cargo de procurador da República, durante muito tempo, foi algo reservado, né, aos filhos da elite política do Brasil. Mas é claro que assustava aos representantes da velha concepção, né, de repente a procuradoria procurada por movimentos feministas, movimentos gays, movimentos negros, né, verdes de todas as espécies, etc. Eu lhe diria que, como marco biográfico, os anos passados na Procuradoria talvez tenham sido os anos mais fascinantes de minha vida. Uhum.